Gente do céu, veja a hora lá atrás. Tem algo contra mim nessa noite? Vamos ser objetivos aqui. Já perdi o fôlego antes. São 11 anos edificando vidas, cuidando de vidas, investindo em vidas, ativando vidas. Um lugar onde a motivação é fazer a vontade do Pai que nos enviou. No início do ano eu preguei sobre primícia da adoração. E hoje, preparando essa palavra, o Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra. E naquela noite o Espírito Santo falava comigo que a adoração que lhe agradava, que saía deste lugar, era adoração fruto de resistência. Vocês se lembram disso? O Senhor me fez lembrar disso hoje. Porque quando resistimos, em meio a todas e quaisquer circunstâncias, dia após dia, anos após ano, nós estamos adorando. Porque quem resiste e não olha para trás, está dizendo a Deus, está dizendo ao Pai: confio em Ti a ponto que não desistiremos. Confio em Ti a ponto que não desisto, custe o que custar. E isso é uma marca do povo desta casa. Talvez, ao longo dos 10 anos, nós não tínhamos a linguagem do novo pacto. Não que o novo pacto seja uma linguagem, antes que o Kiko olhe para mim. O novo pacto não é uma linguagem, não é só uma linguagem. Mas nós não tínhamos, entender o pacto vigente, viver nessa perspectiva, nos movimentarmos no sentido da adequação, da visão, da movimentação em relação ao pacto que nós estamos vivendo, ao tempo que nós estamos vivendo, que é Cristo em nós, Isso que é o novo pacto, a revelação do Cristo vivo que habita em nós. Mas fato é que Cristo sempre foi o centro deste lugar. Não poderíamos falar novo pacto, mas Cristo sempre foi o centro de todas as coisas. Tudo que se foi produzido nessa casa nesses 11 anos foi para Ele. Ele é a nossa motivação, Ele é a nossa razão. A Ele sempre buscamos servir de forma genuína e sincera. Somos um povo completamente dependentes do Senhor. Eu falo sempre que estar perto dos adolescentes é uma escola na minha vida. Porque é desafiador, Vocês são maravilhosos, mas é um desafiador. É desafiador. Porque é um ministério onde você trabalha, você ministra, você faz isso, você faz aquilo, e você não vê resultados aparentes de forma curta, num tempo curto, Não é algo tão visível, tão palpável, num curto espaço de tempo. E isso é igreja. Isso é igreja. É um investimento dia após dia, cujo resultado não são nossos. Nós servimos, nós nos empenhamos, nós ministramos, nós nos gastamos, nós trabalhamos, e ao final, nós apresentamos os resultados ao dono de todas as coisas, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós nos gastamos? Por vida. A quem nós ministramos? Vidas. A quem nós nos dedicamos? Vidas. Para quem nós produzimos? Para vidas. Todos os projetos dessa casa são para vidas. Seja qual for a finalidade, o mover ali, o desenvolvimento do projeto, seja qual for a nuance do projeto, mas é para abençoar e atingir vidas. E de quem são as vidas que são edificadas nessa casa? Senão do Senhor. Única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus. Então nós trabalhamos e apresentamos os resultados, que são vidas, ao único que é digno de receber, que é o Senhor. Vidas que chegam machucadas, como eu cheguei. Vidas que chegam cansadas, sofridas, desiludidas, frustradas, com heranças, com tantas coisas, com tantas histórias que são tratadas, curadas, libertas, cuidadas, ativadas, e por fim nós dizemos: estamos aqui, Pai, ela é tua, Conduz essa vida, que nós sejamos instrumento para conduzir essa vida para onde o Senhor quer conduzir, levá-la pelos caminhos que o Senhor quer levar, ativá-la onde o Senhor quer ativar, mas são tuas, não são nossas. Essa casa tem um só Senhor. Temos liderança,
temos autoridade, mas apenas um Senhor. Não paramos, não nos frustramos com nada, com dificuldade que vier. Tantos líderes, tantos ministérios cansados ou frustrados, que nós vemos na atualidade da igreja do Senhor. Mas neste lugar, através da vida do apóstolo L, nós entendemos a quem servimos. E Ele nunca nos decepciona. E Ele nunca nos frustra. Nós servimos a um só Senhor, por meio da sua igreja, mas um só Senhor. Por isso não há frustração, por isso não há desânimo em meio às lutas. Por isso nós não nos vimos em posição nenhuma, em momento algum, de frustração, vontade de parar, desistir, desanimar. Essas palavras não fazem parte do sonho de Deus. Quem está aqui há 11 anos, ou mais, 11 anos de sonho de Deus, tem uma história anterior, mas 11 anos de sonho de Deus, nunca ouviu desse púlpito essas palavras serem lançadas. Porque nós sabemos a quem nós servimos. E Ele jamais nos desampara. Ele jamais nos deixa. Ele jamais nos frustra. O Senhor de todas as coisas, o nosso Pai, o Deus a que servimos, é o Senhor, o cabeça dessa casa. E a Ele são todas as coisas. Todo louvor, toda oração, toda administração, todo serviço, todo projeto. Voltados para a vida, porque pelas vidas Ele se entregou na cruz. Pelas vidas Ele se deu. Por vidas Deus entregou o seu próprio Filho. E é por elas, é pelo projeto de Deus que nós nos movemos. Nós não... Tem uma expressão, acho que fala até na Bíblia. Você fala muito no meio evangélico. Servir por lã e gordura. Nós não servimos por lã e nem por gordura. Até mesmo porque nessa casa não tem ovelha. Nessa casa tem filhos. É uma casa paterna. Não tem lã e gordura diante de nós, tem filhos. E para o coração de um pai, no espírito de paternidade, numa casa apostólica, a alegria do pai é ver o filho se desenvolver e viver o propósito, o projeto, o desenho original de Deus para cada filho. É ver cada filho do mais longe sendo lançado e ativado. Esse é o olhar da casa sobre cada filho que aqui adentra. É um olhar de pai que quer ver o filho viver tudo que Deus tem preparado para ele, no tempo certo, da forma correta, contribuindo para que isso seja bem sucedido. Para que isso seja pleno, para que isso seja feito da forma certa, no tempo correto. Isso é uma casa paterna. Essa casa tem uma visão. Essa casa tem visão. E eu falo com muita tranquilidade, porque a visão não é minha. Eu fui tomada por ela, mas ela não é minha. Deus deu ao apóstolo L. A visão já está posta. É de Deus? Mas deu ao Senhor. Nós somos tomados pela visão. Visão que o Senhor entregou ao apóstolo L. E essa casa tem uma visão muito clara e muito estabelecida. E nós temos nesse tempo transicionado para um tempo onde temos sido citados como modelo, E falamos isso, é a igreja do Senhor, é o sonho de Deus, não é nosso. Naquilo que o Senhor tem nos conduzido como casa, naquilo que o Senhor tem edificado por 11 anos. Chegamos num ponto hoje que essa casa tem inspirado outras casas. E a inspiração que nós temos produzido em outras casas não é por processos super estabelecidos, não é por protocolos. E nós temos processos estabelecidos, nós temos protocolos, e que funcionam muito bem. Mas não é isso, não é a nossa, organização, a nossa parte organizacional que funciona muito bem, mas não é a instituição que inspira outras casas. O que tem inspirado a outras casas é a visão. E que como temos buscado nos mover no padrão que Deus sonhou para a sua igreja. O que tem inspirado outras casas são os 5 ministérios, atuando de forma efetiva, a edificar os varões à estatura de Cristo. Isso tem inspirado outras casas.
Essa casa é uma das pioneiras nisso, nessa nação. E estabelecer isso, não só ser uma conferência, isso já foi, isso nasceu, nós aprendemos e seguimos aprendendo, mas hoje isso é algo estabelecido. Nós ministramos e ensinamos algo em outras casas, Deus nos usa nesse sentido, porque isso está estabelecido e funcionando, nós já experimentamos isso na prática. O que tem inspirado outras casas é a visão de reino, a visão de governo que Deus entregou à tua igreja, e que essa casa tem se movido nesse sentido. O que tem inspirado essa casa é o entendimento, a revelação do pacto vigente, o novo pacto, né? Como nós fomos fundamentados, temos sido estabelecidos nisso, né? Como isso tem mudado a nossa movimentação, a nossa visão, a nossa forma de viver a palavra, o evangelho, a vida de cristão, a igreja, entendendo a força da verdade, que é Cristo em nós, ser um com eles, a unicidade. Isso tem inspirado outras casas. Como nos movemos no profético, como a equipe profética, o ministério profético dessa casa funciona. Como está estabelecido, seus fundamentos, protocolos, como que se move. A paternidade, como nos movemos debaixo do espírito de paternidade, como entendemos o que é uma casa paterna, como a paternidade está estabelecida nessa casa, como isso funciona, a ativação, as flechas que tanto nós pregamos, tanto foi pregado há tantos anos atrás, como hoje nós vemos as flechas saindo da aljava e sendo lançadas ao alvo. Um dia isso eram palavras, como flecha na aljava, né? Somos filhos. Assim são os pais, né? Que lançam seus filhos rumo ao seu destino. Hoje, como nós vemos isso na prática, os filhos sendo lançados pelo pai. O entendimento da influência que temos que exercer nas áreas da sociedade, né? As áreas mais influentes, política, educação, cultura, religião, esportes, família, artes, entretenimento. Como nós amadurecemos nesse entendimento de que a igreja tem um papel, a igreja é participante dessas áreas da sociedade. Isso tudo e outras coisas que tem influenciado e inspirado outras casas. E ser citado como modelo não nos traz vou falar a palavra peso. Muito menos, ai de nós, se soar como uma soberba, né? Como Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Se há algo em nós, é Cristo em nós. Como nós sabemos, como nós entendemos ao longo desses 11 anos, que não se trata de nós, que não se trata das nossas vidas, das nossas habilidades, que se trata de Cristo se manifestando através de nós. E é tremendo porque Deus tem nos feito como casa, uma verdade em Cristo. Nós não somos, né, um modelo de redes sociais, uma apresentação de marketing bem feito no Instagram, maravilhoso, mas que não se sustenta em fundamento, práticas e pureza. Fundamentos, práticas e pureza. O que é produzido nessa casa tem fundamento. É vivido na prática esse fundamento. E é tudo feito em pureza. Por isso se sustenta. Por isso é uma verdade. O Senhor nos chamou a estabelecermos um modelo, um padrão da igreja que Ele sonhou, daquilo que é verdadeiro e genuíno nele. Qual o modelo, o desenho original de Deus para a família? Qual o modelo, o desenho original de Deus para o namoro ou a corte? Qual o modelo, o desenho original de Deus? Deus tem um pensamento para a educação. Deus tem um pensamento para a política. Deus tem um pensamento para a criação de filhos. Deus tem um pensamento para as artes. E qual é o sonho, qual é o padrão, o desenho, o pensamento de Deus para todas as coisas e para todas as áreas? Há um pensamento de Deus para tudo isso. E nós nos propomos, eu vou ler isso engasgando, porque quando eu escrevi eu falei, meu Deus, a traduzir esse pensamento
com nossas vidas. Traduzir o pensamento de Deus com nossas vidas. Não só com palavras. Somos chamados a traduzir o pensamento de Deus com vida. Ou dar vida aos pensamentos de Deus. É forte, né? Dar vida aos pensamentos de Deus. Deus tem um pensamento sobre todas as coisas. Pregar sobre os pensamentos de Deus, sobre o modelo de Deus, sobre o desenho de Deus, a vontade de Deus é uma coisa. Mas dar vida ao sonho de Deus, dar vida, trazer a existência, trazer a realidade, o padrão de Deus para o matrimônio é outra. Trazer a existência, o desenho original de Deus para o relacionamento que antecede o casamento é outra. Pregar sobre santidade é uma coisa, mas dar a vida e ser, e construir um relacionamento em cima de um sistema, mas de um princípio que é a corte, é outra coisa. Então o Senhor não nos chamou para pregarmos mensagens, O Senhor nos chamou para dar a vida aos teus sonhos. O Senhor nos chamou para trazer à existência o seu desenho. O Senhor nos chamou para trazer forma e trazer à vida os seus pensamentos. Não adianta falar qual o padrão de Deus para a família, Isso não ser uma verdade. Precisamos o quê? Então traduzir isso em vida. O Senhor nos chamou para traduzir a palavra em vida. O verbo se fez carne e habitou hoje em nós. Eu sei que a palavra fala entre nós, mas hoje isso está em João. Hoje o verbo se tornou um conosco. E hoje nós somos a palavra. E como palavra nós somos chamados a trazer existência e dar vida todo o pensamento de Deus. Quando você está no seu negócio, você tem a oportunidade de dar vida ao pensamento de Deus para aquele negócio. Quando você está se movendo na educação, você tem a oportunidade de dar vida ao pensamento de Deus para a educação. Quando nós estamos educando nossos filhos, nós temos a oportunidade de dar vida ao pensamento de Deus para aquelas crianças, para a educação, para a formação de um adulto. Traduzir o pensamento de Deus em vida. Qual o padrão de Deus para a fidelidade? Precisamos traduzir isso em vida. Qual o sonho de Deus para a obediência? Somos chamados a traduzir isso através das nossas vidas. Qual o pensamento de Deus para a lealdade? O Senhor nos chamou para casa para ser uma tradução real de lealdade, não para pregarmos sobre lealdade. O Senhor não nos chamou para pregar sermões bonitos de obediência. O Senhor nos chamou para traduzirmos em vida a prática da obediência em tudo nas nossas vidas. O Senhor não nos chamou para pregarmos, fazemos, tratados teológicos sobre fidelidade. Não. O Senhor nos chamou para traduzirmos em vida uma vida de fidelidade. Esse é o sonho de Deus. Um chamado para manifestar com as nossas vidas o pensamento, o sonho de Deus para todas as coisas. Amém? Por muito tempo a igreja pregou muito o que era certo, mas não traduziu com a sua própria vida. Eu vou falar muito tempo, vou falar do passado que fica mais bonito, E não traduziu com a sua própria vida. E isso gera incoerência. E incoerência gera morte. Mas a coerência, a verdade é forte e poderosa para estabelecer fundamentos. E a coerência, fundamentos estabelecidos numa verdade coerente geram vida. Fundamentos estabelecidos numa verdade coerente geram vida. Uma casa apostólica é chamada, uma das principais e primeiras características é estabelecer fundamentos. E que coisa tremenda!
Estar em uma casa onde os fundamentos são estabelecidos e podem ser apreciados aos nossos olhos, pois são traduzidos com vida. Por isso, nós podemos conviver com os fundamentos e não só ouvi-los como imposições e regras. Eu repeti essa frase. Por isso, eu disse que nós podemos apreciar com os nossos olhos os fundamentos estabelecidos, porque eles são traduzidos com vida, a partir da vida, das nossas vidas. Por isso, podemos conviver com os fundamentos. Repita assim comigo: eu posso conviver com os fundamentos. É mais do que aprender palavras de fundamento. E não só ouvi-los, como imposições ou regras. Nós podemos conviver com os fundamentos, porque se nós somos cartas vivas, os fundamentos são estabelecidos através da nossa vida. Nós ministramos as verdades da palavra, mas manifestamos através da nossa vida como uma verdade. E quantas coisas foram edificadas nos últimos 11 anos. Tanta revelação, tanto fundamento, tanta visão que o Senhor construiu ao longo desses 11 anos, que estão disponíveis a todos, né? Vamos lembrar lá em Mateus, a parábola, o Senhor que saiu e deixou os seus funcionários e prometeu, acho que, um denário, quando voltasse para cada um. Um trabalhou tantas horas e chegou uns no final do expediente. E para esse funcionário, esse empregado que chegou no final do expediente, o Senhor, diz a palavra, que o seu senhor, o empregador, o patrão, por coração generoso, decidiu pagar a mesma quantia. Isso é para você que está chegando aqui há um mês, há um ano, há um dia. Tudo que foi conquistado ao longo dos 11 anos, o Senhor disso tudo distribui de igual maneira. Está disponível para todos. Há um banquete preparado. Venha conosco celebrar, comer e se fartar. Todos são chamados a participar da mesa, a comer e beber, desfrutar de tudo que foi estabelecido e edificado nessa casa nos últimos 11 anos. É uma casa de família, é uma casa paterna. Nós nos alegramos quando o Senhor traz mais filhos para compartilhar, para sentar à mesa, cear conosco, comer e beber, desfrutar daquilo que está sendo produzido neste lugar. Se sinta à vontade para desfrutar de tudo que foi conquistado nos últimos 11 anos. E a religião, né? Ali se manifestou o espírito, né? Porque os que trabalharam muito, tempo a mais e ganharam a mesma coisa, não gostaram. A religião não consegue entender isso. Nessa hora o espírito de religião se bate. Como, né? Eles chegaram agora e já estão recebendo a mesma coisa. E o Senhor diz assim, o patrão: eu quis ser generoso com ele, eu não fiz o que te prometi. Quis ser generoso com ele. E a religião faz isso, né? Acabou de chegar e já está vivendo isso. Acabou, tem tanto tempo de casa e já está fazendo parte disso. A religião não consegue entender como Deus se move, como o coração de Deus se move. E nessa casa, o Espírito Santo é a guia, a bússola, o caminho de todas as coisas. Sobre o potencial de cada um, sobre o chamado de cada um, sobre o tempo de cada um, como cada um responde aquilo que o Senhor tem. Aqui não é exército para ter hierarquia. Aqui não se faz carreira. Essa palavra não pode existir na igreja de Cristo. Aqui não é uma igreja de carreira, né? Faço uma carreira, tanto tempo eu sou isso, tanto tempo eu faço aquilo, tanto tempo eu sou promovido para aqui. Aqui não tem carreira. Aqui tem filhos com um tempo específico, um chamado pessoal, um propósito definido da parte do Senhor que vai ser ativado neste lugar. Isso é uma casa paterna. Não é um lugar de carreira. E esses empregados não entenderam isso. Agora nós entendemos. E o Senhor me falou uma palavra nessa tarde, que foi a palavra participar. Essa palavra veio ao meu espírito, participar. A palavra participar significa tomar parte em, compartilhar,
envolver-se. E que privilégio é poder participar deste corpo. E que privilégio é poder se envolver neste corpo. E que privilégio é tomar parte nesse corpo. Se eu entendo o privilégio de ter participado dos 11 anos e contribuir de alguma forma para nós chegarmos até aqui de alguma maneira, ter ajudado a construir alguma coisa, o meu coração não se entristece de ver o meu irmão chegar agora e desfrutar do que eu posso desfrutar, porque eu participei da história. Se você está aqui há 11 anos e tem gente chegando agora e desfrutando de tudo que você desfruta, meu irmão, você participou da história. Nós somos participantes de algo grande da parte de Deus. Nós nos envolvemos com algo. Nós estamos tomados, fazendo parte, compartilhando de algo. E se você chegar agora, você desfruta disso tudo e segue conosco, participando desta história. E segue conosco, participando. Nós podemos escolher só desfrutar. Você pode vir aqui, retiro de mulheres, retiro de homens, retiro de adolescentes, retiro de jovens, renovo, curso de casado, pregações. Você pode absorver tudo que a casa tem e sua vida ser transformada, seu lar ser restaurado, seus filhos serem uma bênção. Está tudo disponível para você desfrutar. Você pode escolher desfrutar, mas o Senhor te chamou a participar, a se envolver com algo. E eu vou falar no meu coração, não é Bíblia nem conceito, é o meu coração. Participar para mim é muito maior do que desfrutar. Porque quem participa, desfruta do processo e do resultado. Participar é muito maior do que desfrutar. Você tem a oportunidade neste lugar de desfrutar de tudo, mas o Senhor te chama, é uma casa paterna de ativação. O Senhor chama todos a serem participantes da história. Não somos uma casa que tem um grupo de participantes. Uma casa onde o líder prega em todos os cultos sozinhos. E às vezes, coloca o genro e a filha. É isso que acontece nessa casa? É isso que acontece nessa casa? Fala alto para a TV Rica escutar. É isso que acontece nessa casa? É uma casa de filhos. É uma casa de ativação de todos. É uma casa de oportunidade para todos, que enxerga o chamado de cada um, o tempo de cada um, o que Deus depositou em cada um. Não tem quem entre por essa porta e passe por um processo de Deus, de transformação, discipulado, edificação, e que não tenha a oportunidade de ser ativado naquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Muito maior do que desfrutar é participar. Eu não quero desfrutar somente, eu quero participar e me envolver. Mas a pessoa chegou agora e já está desfrutando de tudo. Glória a Deus. Nós temos pão para dar, amém? Nós temos água para dar de beber aos que têm fome, aos que têm sede. Nós temos bálsamo para os que estão cansados. Temos cura para os feridos e machucados. Nós temos libertação para os cativos. Nós temos destinos para os que estão perdidos. A direção. Nós temos paternidade para os órfãos. Nós temos descanso para os cansados. Através do Cristo que nós manifestamos. Que tremendo que as pessoas venham, comam e desfrutam daquilo que é produzido nessa casa. Hebreus 3:14 diz assim, capítulo 3, versículo 14. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Gente, esse versículo é lindo. A participação faz parte da natureza de Cristo, porque nós passamos a ser participantes da vida dele. Ele veio habitar em nós, nós participamos, nós fazemos parte da sua vida. Ele faz parte integrante de nós, nós somos um. A participação é a natureza de Cristo em nós. E nós nessa casa não conduzimos vida, nós participamos das vidas. Amém? Quem desfruta dessa casa, quem participa dessa casa,
Sabe o que eu estou dizendo é uma verdade. Nós não conduzimos vidas, nós participamos das vidas. O amor nessa casa é manifesto através da participação. Nós amamos participando. Cada filho que se permite ser amado dessa maneira, nós participamos das dores, das tristezas, das frustrações, das dificuldades, das derrotas, das frustrações, das alegrias, das vitórias, das bênçãos, dos ciclos que se passam, que se fecham, que se abrem, das portas que se abrem, dos momentos de chorar e dos momentos de rir, no momento de semear e nos momentos de colher que se semeou. Nós somos participantes da vida de um dos outros. Nosso amor nessa casa não é um amor de cafezinho na mesa do irmão, toda semana, ou muitas vezes até nunca. Pouco tempo temos para isso, mas nós participamos da vida das pessoas que estão neste lugar. E o Senhor nos chama, e essa participação muitas vezes é confundida e distorcida com controle e tantas coisas. Para quem está fora e não entende, ouve uma coisa ou outra, eles controlam, ou eles... Para quem não está dentro, não entende esse amor que participa, esse amor que conhece a vida do filho que entra nessa casa, e que participa das suas aflições, das suas decisões, que ajuda a dar destino, que ajuda a não errar, ou que ajuda a acertar, que participa das etapas da vida, que participa da corte, da escolha, que ajuda a apontar parâmetros, para que seja algo acertado no tempo certo, que participa do casamento, que celebra, que ajuda, que instrui, que participa do nascimento dos filhos, e que participa de cada etapa, de cada ciclo. Nós participamos dos jovens no vestibular, e oramos juntos, e nos ajudamos a desvendar talentos, e Deus mostra, Deus fala coisas que estão escondidas, que muitas vezes o jovem não viu, que sua família não viu, e Deus traz e fala: você tem chamado para isso. Deus testifica naquele jovem, naquela família, e começa a dar destino. Nós participamos da vida secular, no sentido que é de orientar, um amor participativo, um amor que não cuida cercando, rodeando, bajulando, mas um amor que participa das necessidades, das dificuldades, dos desafios da vida. Isso é uma casa paterna, um amor participativo, porque vamos tirar o romance fora e vamos ver amor com a ótica de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou a ponto de se entregar, se anular, morrer na cruz, para que nós pudéssemos o quê? Participar das mortes com Ele, e com Ele participamos da sua ressurreição e vida eterna. Esse é o amor de Deus, é o amor participativo, que faz parte junto. Esse é o amor manifesto nessa casa. Repita assim comigo: o amor que se manifesta nessa casa é um amor participativo. Quantos concordam? Quantos desfrutam desse amor? O Senhor nos chamou como casa a participarmos da política, da economia, da educação, das artes, da cultura, não para benefício próprio, mas sermos participantes para servir em amor e fazer e causar uma transformação da história através da nossa participação. Porque participar da política, a igreja já participa há tempo, mas não fez diferença.
Participar da educação, a igreja já participa há muito tempo, mas não fez a diferença. O Senhor chama as casas apostólicas, proféticas, com visão de reino e de governo, para participar e transformar a história. Ontem a Leila leu um versículo muito forte, muito tremendo. Senaqueribe afrontando Ezequias. E Senaqueribe afrontando o rei Ezequias, ele fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que você é forte? Nem que se você tivesse 2.000 cavalos, 2.000, você não teria 2.000 cavaleiros? Você não tem gente para montar no cavalo, não adianta você nem ter cavalo. E pode parecer, e eu vou falar, que isso é um engano. Pode parecer que nós não temos 2.000 cavalos, mas há 11 anos tem sido formado neste lugar 2.000 cavaleiros. Homens e mulheres sendo forjados e formados, edificados dia após dia, como cavaleiros, preparados para serem atuantes, participantes e transformadores da história. E não deixe Satanás te dizer que não há 2.000 cavalos, porque há 2.000 cavalos. Há muito mais que 2.000 cavalos para serem montados na educação. Não deixa Satanás te enganar achando que está tudo tomado, que está tudo dominado, que está tudo governado. É mentira. Tem muito mais que 2.000 cavalos para serem montados por nós na política. Não está tudo tomado. Não está tudo dominado como se pinta. Há muito mais de 2.000 cavalos para serem montados na ciência. Em todas as áreas. E deixa eu te falar, tem muitos cavalos sendo montados por pessoas inadequadas, que basta um pinote do cavalo e o cavaleiro cai. Daniel 2:21 diz assim: ele muda as épocas e as estações, destrona o rei, mas também os estabelece. O Senhor muda a época, muda estações, muda o tempo, destrona quem tiver que destronar e estabelece o que Ele quer estabelecer. É só nós nos prepararmos e ver se não tem 2.000 cavalos para serem montados. Seja um cavaleiro eficiente, veja se não tem cavalo disponível para ser montado. Nós temos sim uma visão de muito mais que 2.000 cavalos. Nós respondemos ao mundo espiritual. Se Senaqueribe vem afrontar falando: mesmo que tivesse 2.000 cavalos, vocês não têm 2.000 cavaleiros. Nós temos 2.000 cavaleiros e enxergamos 2.000 cavalos. Temos pessoas e conhecemos o mover do nosso Deus. O amor de Deus é de dar a vida. Muito blá blá blá, né? Precisa de mais amor no mundo. Qual é o mais amor que eles falam que precisam no mundo? Que nós precisamos compactuar com o pecado, né? Não, nós amamos as pessoas, não compactuamos com o pecado. Mas tem sido imposto que amar o outro é concordar com a prática do pecado que ele vive. Isso não é amor, isso é blá blá blá, blá 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 e blá blá blá. O amor de Deus é um amor que se dá, de dar a própria vida. Ele amou morrendo e se entregando. Ele amou se anulando e colocando a necessidade de salvação e resgate da humanidade acima de tudo, acima da vida do seu próprio filho. A necessidade de resgate e salvação da humanidade foi maior do que sua própria vida. Ele se anulou por completo. E o Espírito Santo me disse que o amor que se manifesta neste lugar não é um amor de rodeando pessoas, ficando em volta delas, cercando, mas é tirando cada um do lugar que está e devolvendo a sua condição original em Cristo. E assim, ativando e lançando cada um ao destino que Deus tem reservado para ele. Esse é o amor que é manifesto neste lugar. O amor que é manifesto neste lugar é para tirar você de onde você está e te colocar no lugar que Deus chamou para estar. Se você tem algo que dói e machuca, eu não vou dia sim, dia não. Não vai ter um pastor, provavelmente, que vai dia sim, dia não, no almoço, no café e na janta, com você chorar na sua mesa. Mas tem sim muitos ministros e todos disponíveis a estar com você, a achar a raiz de sofrimento, a causa, curar, libertar, cuidar e te ativar, te tirar da condição que você está e estabelecer o seu desenho original em Cristo. Para isso tem uma igreja inteira disponível. Uma igreja inteira disponível. Sempre, em todo o tempo.
Abra comigo em Jeremias. Olha, agora que eu vou para a palavra, hein? Olha. Não, já li uns versículos, né? Jeremias 32. Vou voltar numa palavra que o Senhor deu há 7 anos atrás nessa casa, através da apóstola Leila. O Senhor me levou a um versículo, e eu vou explicar o contexto desse versículo. Vamos ler Jeremias 32, 39. Diz assim, olha que lindo. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Nós vamos falar desse versículo, não é tremendo? Vos darei um só propósito, um só coração, um só caminho. Repita assim comigo: um só propósito, um só coração, um só caminho. Para que um só propósito, um só coração e um só caminho? Para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Esse versículo tem um contexto que eu vou tentar explicar rapidamente. Esse versículo, capítulo 32 de Jeremias, fala da história das terras de Anatote, que Deus orientou Jeremias que comprasse. Há 7 anos atrás, Deus falou forte com a apóstola Leila, e foi algo tremendo aqui na casa. Movimentou muitas coisas, em relação a essa cidade. Deus, através dessa palavra, falou com a apóstola Leila, porque Deus disse a Jeremias: compra Anatote, é seu direito, é sua herança, você tem direito a remir Anatote, compra Anatote para você. Anatote é a terra que surgiu, que profeta de casa não tem honra. Jeremias é original de Anatote, e Anatote desprezou Jeremias por causa da palavra dura que ele liberou sobre Anatote, e não honrou Jeremias como um profeta. E Deus fala assim: compra essa terra. E nesse tempo, há 7 anos atrás, Deus falou com a apóstola Leila: compra em Taubaté, é direito, é herança de vocês. Compra em Taubaté no sentido de assumam a responsabilidade. É direito e herança de vocês ter autoridade sobre essa cidade. A transformação dessa cidade em terra de adoradores. E nós nos movemos muito em cima dessa palavra. E nós temos ato profético em tantas coisas, comprando, assumindo a responsabilidade sobre a nossa cidade. Só que tem um contexto aqui sobre Anatote que eu quero trazer nessa noite. É tão tremendo porque Deus tem um versículo que diz assim, no 32, ele diz assim, no 7, estou lendo aqui na segunda parte já: compra, pois, o meu campo que está em Anatote, porquanto tens o direito de resgate, e igualmente terá a tua responsabilidade de comprá-lo. Aqui já é o dono da terra falando para ele, em cima daquilo que Deus havia dito para eles. E no versículo 25 diz assim: contudo, tu me ordenaste, ó eterno Deus, compra para ti mesmo o terreno que te indiquei, e convoca testemunhas, embora a cidade já esteja sendo tomada pelos babilônicos. Qual era o contexto aqui? Babilônia estava preparada para tomar todas as terras, e Jeremias já havia profetizado que isso aconteceria. As terras seriam todas tomadas, e neste contexto, onde eles perderiam as terras para a Babilônia, Deus fala para o profeta: compra a terra para você. Comprar uma terra que já não tinha mais valor, não fazia sentido humano nenhum, e ele pagou um valor justo por aquela terra, sendo que ela era uma terra que estava para ser sitiada. E vou dizer mais: Deus havia falado com o próprio Jeremias que aquela terra seria tomada pelos babilônicos. Então ele comprou a terra que ele sabia que os babilônicos tomariam. Ele obedeceu Deus a esse ponto. A terra que tinha desprezado ele, a terra que tinha humilhado ele, a terra que já não tinha mais valor, e que ele havia profetizado que seria tomada pelos babilônicos, ele tomou do seu dinheiro e comprou essa terra para si. Parece louco, né? Mas no versículo 15 diz assim: pois assim declara o Senhor Yahvé, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhos nesta terra.
que Deus disse para Jeremias? Jeremias, hoje é uma terra prestes a ser tomada, é uma terra prestes a ser sitiada, mas essa terra será muito próspera, ainda se comprará e se venderá aqui, negócios serão feitos nessa terra. E tem outro versículo à frente que confirma isso. Deus falando, hoje é uma terra prestes a ser sitiada e tomada, mas vai chegar um dia que essa terra vai valer muito e ela já é sua, e ela será sua. E assim o Senhor falou conosco sobre a nossa cidade. Comprar Taubaté, a terra da mentira, a terra do engano, a terra de tudo aquilo que é falso. E tem uma curiosidade que eu não sei explicar detalhes, mas o apóstolo L, conhecedor da história da cidade, essa questão de associar Taubaté a algo falso não começou agora com a falsa grávida, com a história da mulher grávida, do qual eu abençoo a pessoa dela em nome de Jesus, mas não começou com ela. Há muitos anos atrás já surgiam histórias assim, e já faziam esse link de Taubaté com algo falso. Isso na verdade foi um espírito que voltou neste tempo, mas já existia. O Senhor falou, compra essa terra. E nós estávamos muito parecidos com Anatote. Tantas situações que se levantavam em Taubaté naquele tempo. Uma terra completamente sem valor. E eu me sinto uma Anatote nessa noite. Uma terra que era completamente sem valor, mas que o Senhor viu o valor e decidiu me comprar. Uma terra que o Senhor não olhou para a situação que eu estava no momento que Ele chegou na minha vida. Que valor algum eu tinha em mim mesmo, que valor algum eu entendia na minha própria vida, mas que o Senhor viu o valor em mim e comprou essa terra a preço de sangue, porque conhecia muito mais do que a história que eu vivia, mas aquilo que eu poderia ser nele, do que ele poderia ser através da minha vida. Tenho certeza que tem muitos Anatotes neste lugar, pessoas que assim como eu, de nós mesmos, que valor tínhamos nós sem Cristo? Que valor tínhamos nós fardados à morte eterna sem Cristo? Nós poderíamos até ser soberbos, até sermos arrogantes de nós mesmos, mas que valor tem um homem sem Cristo, fora de Cristo? Mas o Senhor olhou para nós e viu valor em nós. Ele nos amou na condição que nós estávamos e nos comprou a preço de sangue. E isso o Senhor nos chamou a fazer com esta terra. Hoje a minha vida e a sua vida é valorosa. Hoje o Senhor mandou eu dizer que a minha vida e a sua vida é preciosa nela. Hoje eu tenho valor. Hoje você tem valor. Hoje você é preciosa para Deus. Hoje você tem valor para Ele, nele. E através dele a sua vida é extremamente preciosa para a humanidade. Hoje alguém que carrega algo. Hoje você é alguém que carrega um potencial e um valor da parte do Senhor, suficiente para em corpo transformarmos a história da humanidade. Transformarmos nossa cidade em terra de adoradores, a começar daqui. O Senhor depositou valor em nós. O Senhor nos transformou em pessoas preciosas e de valor nele. Hoje o valor que há em nós é a presença, é a vida dele em nós. E ele nos tornou em pessoas valiosas. Repita assim: eu sou precioso para Deus. Nós nos tornamos pessoas extremamente preciosas. Eu não sei de que passado você vem, de que história você tem, mas você é uma pessoa de muito valor. Mas você é uma pessoa extremamente preciosa e você custou caro. E o sonho de Deus vê o valor que cada um tem. E o sonho de Deus enxerga o valor que cada um tem, muito além da sua história, muito além das suas aparências, muito além dos seus pecados. Mas consegue ver valor nas pessoas e investe nas pessoas. E sabe o que nos torna extremamente valiosos e preciosos? Servir ao outro. Se tem algo que tem valor, é servir. Quanto mais servimos, eu vou explicar isso, mais preciosos e mais valorosos nos tornamos. Não no sentido, uma confusão de que eu tenho valor por aquilo que eu faço. Nós não somos o que fazemos, amém? Nós não somos o que fazemos.
Mas quanto mais nós servimos, quanto mais nos anulamos, quanto mais nos entregamos para um propósito, mais parecido nós nos tornamos com Cristo, que se anulou e se entregou por todo o propósito da humanidade. Se tem algo que nos torna valorosos é servir, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós nos tornamos nele. Servir a natureza de Cristo, o atributo de Cristo. Não servir para proveito próprio, benefício próprio. Não por algo que eu possa usufruir, não por algo que eu possa desfrutar, mas simplesmente servir, porque Ele me serviu com a sua própria vida. Entregar as nossas vidas a servir é extremamente valoroso. Somos anatotes, terra sem valor, no qual o Senhor viu valor e comprou para si. E a palavra se cumpriu, essa terra foi novamente povoada, e toda a palavra que o profeta profetizou se cumpriu. E é no versículo 39, e nós vamos encerrar com ele novamente. Um só propósito, um só corpo e um só caminho. Deus disse para esse povo assim, quando eles estavam para correr dali, porque a Babilônia tomaria, eles falaram assim: eu vou fazer isso, porque vocês têm me feito isso, 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 isso. Você lê 32, 33, 34, 35, Deus fala assim: vocês me desobedeceram, vocês me desonraram, vocês fizeram postes de ídolos. E ele cita várias coisas que tinham aborrecido e fala assim: mas eu vou trazer vocês de volta para cá, e o darei, só farei de vocês um só propósito, um só coração e um só caminho, para que vivam bem vocês e seus filhos. Um só corpo, um só coração e um só caminho, para que a próxima geração viva bem. Para que nós possamos produzir algo e deixar um legado relevante na terra da parte de Deus, precisamos nos mover como um só corpo, um só coração, um só caminho. Taubaté, terra de adoradores, faz parte de nós sermos um só corpo e um só coração. E Deus fala: eu vou estabelecer vocês dessa maneira, para que vocês tenham um futuro, para que seus filhos vivam bem. Nada pode parar, nada pode deter esta terra. Esse povo voltou e governou e tomou essa terra, porque agora estavam estabelecidos nessa condição. E o Senhor me disse: não basta termos a mesma visão, temos que ter o mesmo coração. Essa casa tem uma visão colocada. Não importa só que tenhamos a mesma visão, mas precisa que nós tenhamos o mesmo coração. Nossos corações têm que estar alinhados ao sonho de Deus e ao coração do líder dessa casa, para que nós transformemos Taubaté em terra de adoradores, e tudo o que Deus tem prometido a nós, que nós faremos, se cumpra, e para que nós sejamos participantes disso, o nosso coração tem que estar alinhado ao coração de Deus e ao coração do nosso líder. Um só corpo, um só coração. Se a gente pensa que a gente tem dois caminhos, nós não temos dois caminhos, nós temos um único caminho. Se há um engano de que você tem o seu propósito, é um engano. Existe um propósito do qual cada um de nós tem uma parte, uma responsabilidade nele como um todo, mas há um propósito. Não tem várias visões, tem uma visão, e compete cada um de nós nos movermos em uma parte dessa visão. Não tem vários corações no sentido de várias motivações. Não pode ter várias intenções. Não podemos ter várias motivações. A motivação é fazer o sonho de Deus, é ser o seu corpo, é ser os seus braços, é manifestar e traduzir em vida a sua vontade, é traduzir com as nossas vidas os teus sonhos, é traduzir em vida os seus pensamentos. Isso que Deus nos chamou, e para isso nós temos que ter um só coração. Um só coração. Há muita seriedade no coração dessa casa. Há muita verdade no coração dessa casa. É muito genuína as motivações e intenção dessa casa. Se nós queremos participar daquilo que Deus está produzindo nessa casa e vai seguir produzindo, Ele nos chama a alinhar nosso coração. Precisa haver um alinhamento de coração àquilo que Deus quer fazer e produzir neste lugar, a como Deus pensa, a como Deus sonha, a como Deus se move, a como Deus vê todas as coisas, a como Deus quer que nós nos venhamos nos mover em todas as coisas, para que nós sejamos participantes daquilo que Ele está produzindo neste lugar.
O sonho de Deus é um plano que não pode ser frustrado. Quando Jó passou todas aquelas tribulações que ele passou, ele falou assim: agora eu sei que tu podes todas as coisas, e nenhum plano pode ser frustrado. Em meio a tudo que nós estamos passando, cada um na sua individualidade, em meio à circunstância, ao final cada um de nós dirá: Senhor, sei que tu pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. O sonho de Deus é um plano do Senhor que nunca será frustrado. Ele não perdeu o controle e o governo de nada, muito menos a sua igreja. E nós fazemos parte desse plano. O Senhor ajunta pessoas dessa cidade. O Senhor traz pessoas de outros lugares, de outros estados. O Senhor traz pessoas de outra parte do mundo, de outros países. O Senhor pega os pecadores de Taubaté. O Senhor traz aqueles que estavam lá enjaulados na religião. E o Senhor ajunta neste lugar e chama para uma visão, e chama para um propósito. E depois de tudo que eu disse neste lugar, que é o sonho de Deus, não deixe seu coração pensar: nossa, eu faço parte disso tudo, num sentido de: olha como Deus me trouxe para uma casa que tem uma visão, que tem um propósito, que vai chegar a um lugar. Deixa eu te falar uma coisa, isso tudo é uma verdade, mas deixa eu te contar um segredo, só nosso aqui para casa. Deus chama para este lugar os que não são, para confundir os que são. Somos um povo completamente dependente do Senhor. Um povo que sabe que não é nada de nós mesmos, mas que é Cristo em nós. Um povo que decidiu se anular, se entregar, morrer para si mesmo, que já foi a sua reputação, a sua vaidade, que sabe que é Cristo em nós, e que dia após dia o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Esse é o povo que Deus ajunta neste lugar. Esse é o povo que Deus tem chamado. Coloque-se de pé.